Muito bom dia, Rondonópolis, bom dia, região sul do nosso estado, bom dia, Mato Grosso. Está começando mais uma edição do nosso programa Hora do Agro. Vamos lá, minha gente. Muito bom dia para quem está com a gente na audiência, nessa imensa audiência aqui da Rádio 105, diretamente dos nossos estúdios, transmitindo para vocês mais uma edição desse nosso querido programa que fala pelo agro, com muito debate, com muita conversa, com muita informação a respeito do nosso agronegócio, para quem é e também para quem não é diretamente ligado ao agronegócio. Do agro todos nós somos, né? Defendemos essa bandeira, todos nós somos agro e esse é o programa Hora do Agro. Eu sou Robson Moraes, comigo na bancada hoje, Leonardo Rezende. Bom dia, doutor Leonardo, como vai? Bom dia, Robson. Bom dia para toda a nossa audiência. Eu já estava com saudade disso aqui, hein? 3 finais de semana que eu não conseguia ver o programa. Bom dia, Nilton. Nilton está nos ajudando hoje na bancada aqui. O nosso querido Gino Rondon e a Dona Hélia estão lá para Campo Grande. Vai casar a neta do Gino, hein? Você já viu? É isso. Você vai casar a neta dele. Que Deus abençoe essa união dela. Hoje quem está conosco aqui na técnica, portanto, Nilton Mendonça, nosso companheiro. Silas, aqui conosco na produção, em todas as câmeras aqui, porque você sabe, né, gente? Vocês estão ouvindo a gente no rádio aí, mas a nossa live lá no Instagram tá aberta também. Nos siga aí, @programa Hora do Agro. Aí você fica por dentro lá também, viu? Das notícias, dos cortes, assiste o programa ao vivo. A gente está aqui fazendo o trabalho na bancada, você consegue nos ouvir e nos ver lá pela live do Instagram. E lembrando que toda quarta-feira no YouTube a versão produzida e editada do nosso programa, do nosso bate-papo. Deixa eu trazer um recado rápido para vocês aqui, antes de eu explicar como vai ser a dinâmica do programa de hoje. Não posso deixar de fazer menção aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a fazer esse programa acontecer. Então tenho que mencionar aqui Nutripura, Céu Agro, Ato Sementes, Mega Gráfica, são grandes parceiros que estão conosco na luta e nos ajudam a engrenar cada vez mais o programa Hora do Agro, todos os sábados aqui de manhã, tá certo, doutor? E se você que está nos ouvindo quiser também participar desse seleto grupo de empresas que patrocinam o Hora do Agro, o nosso telefone comercial é 67-99871-2265. Repetindo, 67-99871-2265. Dá uma ligadinha lá, manda uma mensagem, a Dona Edna vai ter o maior prazer em falar contigo. E quem sabe semana que vem você está aqui nesse seleto grupo de empresas que patrocinam o Hora do Agro. É isso, minha gente. O programa de hoje é o seguinte: feriado prolongado, nós decidimos fazer um bate-papo. O Gino está na estrada, vocês estão acompanhando bem. Então nós decidimos fazer um programa muito focado em informação, focado em notícia. Hoje, doutor Leonardo e eu vamos debater um pouco do que está em alta, do que está acontecendo. E para isso a gente separou aqui alguns materiais que a gente queria trazer já para o nosso programa. Às vezes é difícil trazer um convidado que fale sobre aquele tema, mas a gente acompanha o noticiário, a gente vai fazendo aquilo que está em pauta e que é importante para o nosso segmento. Hoje nós vamos falar muito sobre a guerra comercial. Essa guerra comercial, o tal do tarifaço, Estados Unidos e China, principalmente os dois protagonistas do mundo nesse bate-cabeça comercial, mas do ponto de vista brasileiro, de que forma nós, povo brasileiro, nós Mato Grosso, nós Rondonópolis, nós agronegócio, podemos surfar nessa maré de um lado, de outro. Nós vamos falar de diplomacia, vamos falar desse papel do Brasil enquanto país produtor e enquanto potência que pode, inclusive, crescer do ponto de vista econômico a partir do momento em que dois brigam, um terceiro vai correndo por fora. Doutor Leonardo, quer mencionar alguma coisa? Vamos falar alguma coisa sobre isso. Até antes de falar, uma coisa que nós comentávamos essa semana, como o nosso programa é no sábado, pela manhã, das 6 às 7. Das 6 às 7. Já não é fácil encontrar quem vai animar, acordar às 5 horas subindo o programa nosso das 6 às 7, né? Já é uma dificuldade que nós temos para trazer os nossos convidados, mas graças a Deus a gente tem aí o que? Já nós estamos com 40 programas, acredito eu, 30 e poucos programas. Por aí.
36 programas. 36. Ajudando. 36. Dos 36, eu tenho certeza que 30 nós tivemos convidados aqui na bancada para falar com nossa audiência. E não é fácil fazer isso. Temos alguns nomes para frente já confirmados. Mas o detalhe é o seguinte. Por exemplo, e aí vamos lá, já até para falar um pouco do que está a situação nossa, como é que é a nossa situação aqui em Rondonópolis. Nós temos voos comerciais até sexta-feira. Sábado e domingo não. Isso dificulta para nós. Nós temos vários profissionais que vêm prestar serviço aqui em Rondonópolis e que acabam ficando só até sexta-feira. Então nós não conseguimos trazer eles no programa no sábado. Nós já perdemos convidados por conta disso. Um exemplo, tudo bem, esse final de semana nós tivemos feriado ontem, de sexta-feira santa, nós tivemos feriado na segunda-feira. Então um pouco difícil, as pessoas vão viajar, a maioria das pessoas tiram para passear esses dias. Mas nós perdemos aqueles que vêm prestar serviço aqui, que são grandes nomes. Por exemplo, nós perdemos essa semana, eu não comentei contigo, o professor Flávio Portela, da Exalc. Poderia vir falar conosco aqui, bater um papo, trazer grande conhecimento. O cara podia falar muito para nós sobre agronegócio, sobre e que, com certeza, uso de insumos no confinamento, e pesquisas. Que com certeza estaria aqui. Ah, com certeza. Já conversei certeza com o Luciano, com o meu irmão. O Luciano até comentou sobre isso. E aí vem aquela ideia que a gente vem conversando. Nós gostamos muito do programa, de fazer o programa ao vivo, mas a gente vai ter que achar alguma alternativa para fazer isso, nem que a gente tenha que gravar essas entrevistas, fazer o programa ao vivo e soltar a entrevista no meio do programa. Alguma alternativa a gente vai precisar buscar. Mas para vocês entenderem, e eu falei tudo isso para entender o seguinte, olha o que a falta de voos comerciais regulares de segunda a segunda no nosso município traz de consequência. Eu estou falando uma pequena, ínfima parcela da consequência que é, por exemplo, a participação no nosso programa. E as outras oportunidades e as outras fatos que acontecem no nosso município que poderiam facilitar muito mais profissionais de alto gabarito virem aqui para Rondonópolis trabalhar e que não vêm por situações como essa. Então, para quem pensa que aeroporto não implica para você que está aí em casa agora e que não viaja de avião, acha que isso não tem diferença para você, o aeroporto pode ser uma porta de entrada de muita receita para o município. Grandes oportunidades para o município, oportunidades de conhecimento. Imaginem só, se você fizer uma pós-graduação e conseguir trazer profissionais aqui que podem vir fazer uma aula na sexta-feira e voltar no sábado para a sua cidade, para São Paulo, para Campinas, para Curitiba, para os seus afazeres e que talvez não venham por conta disso. Olha as consequências. E isso a gente está pensando, falando agora de bate-pronto só do agro. E nas outras atividades? O que nós estamos perdendo de oportunidades. Exatamente. Então e aí eu puxo outro gancho. Dá para colocar hotelaria nesse contexto, dá para colocar o comércio nesse contexto, os grandes eventos nesse contexto. E quando a gente fala de hotelaria, a gente fala de aumento de procura de mão de obra. Exatamente. Mão de obra escassa, consequentemente, você vai ter que aumentar salário para poder contratar melhor. Melhorar salário para contratar melhor, todos vão ganhar melhor. Rondonópolis num circuito de turismo no estado por conta dessas grandes participações, dessas pessoas fazendo negócios e trocando figurinhas aqui. Ou seja, Rondonópolis vai no mapa desse circuito, dessa rota de especialistas que já sabem que fim de semana vão poder fazê-lo. Hoje não. É um centro de aéreo padrão, né? Você vira referência. A região inteira pousaria e decolaria daqui. Exatamente. E aí vai para o que você começou a falar. Você falou das consequências, por exemplo, uma matéria que você compartilhou conosco lá que saiu até no canal Rural. Sim, você salva aqui pro canal Rural da CNN. Parabéns pela matéria, para a turma lá, para o Victor Faverin. Guerra comercial favorece venda antecipada de 3 commodities de escogo, que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Sim. Que é a questão das tarifas. O tal do tarifaço, viu, gente? O que é que eu tenho com isso? Porque está tudo interligado. Nós não somos uma ilha isolada no meio de tudo. Nós estamos todos interligados por várias relações. Nós temos o exemplo aqui, eu comecei com o exemplo do aeroporto e as consequências de um aeroporto pode trazer para a nossa cidade só de não funcionar nos sábados e domingos.
Ah, mas o que eu tenho a ver com a guerra da China? Eu trabalho. Tudo a ver. Eu trabalho numa loja, eu trabalho no supermercado. O que eu tenho a ver com o tal do aeroporto? Eu nem andar de avião. Não, eu só tiro o leite da minha vaquinha aqui. Eu tô só tirando o leite aqui. Eu ando de avião uma vez por ano e olhe lá. E nem ando. E eu que não ando de avião? Pois é. Tá aí, ó. E o que eu tenho a ver com China e Estados Unidos? Tá o que aí, eu tenho a ver? Tudo a ver. Tá aí o E eu contexto. vou citar, não sei se ela vai estar ouvindo, a Maria, que foi lá em casa ontem, que é a que faz a lava e passa lá, que ajuda minha esposa. A gente estava conversando ontem na hora do café da manhã e ela falou assim, mas o preço do café tá muito caro. Mas isso é exportação, né? A culpa é da exportação. Pode ser culpa da exportação, se não está errado. Não está errado. Lembra de quando eu falei alguns programas atrás que eu falei o seguinte, Brasil, o que o Brasil faz bem? O Brasil é produtor de chip, de telefone? Não. É produtor de tecnologia? Não. Não a grande escala. O que o Brasil produz em grande escala e desculpa a expressão, é o cara para fazer isso. Comida de qualidade. Café de qualidade, carne de qualidade, soja de qualidade, milho de qualidade, enfim. Produção de comida. O Brasil é o celeiro do Brasil e do mundo. E se a gente é assim, e as pessoas querem comprar, se você tem alguma coisa para comprar e as pessoas querem comprar, o que você tem que fazer? Vender. Você vende a bom preço. Se subiu, tá caro para o brasileiro, tá caro para exportar também. Mas aí você faz o seguinte, tá caro, mas você está entrando dinheiro no Brasil, está entrando receita, está entrando riqueza para você trabalhar. E dinheiro circulando todo mundo ganha. É um absurdo pensar que dinheiro... mas o fulano lá que tem uma grande empresa está ganhando muito dinheiro. Ele não vai ficar com esse dinheiro sozinho, esse dinheiro vai circular. Ele vai contratar pessoas para trabalhar com ele, é maior oportunidade, ele vai precisar de assessor, ele vai precisar de funcionário, enfim, todos ganham. É bobagem a gente pensar que as pessoas não vão ganhar. E nós não estamos isolados. Volto a falar, todos nós fazemos parte de uma grande engrenagem, somos parte de uma grande engrenagem. Todo mundo, quando está funcionando bem, se uma pessoa funciona bem, a outra vai ganhar também. Isso é consequência um do outro. Então, se essa guerra tarifária lá de China e Estados Unidos, ela vai aumentar a nossa capacidade, ou seja, as pessoas vão procurar mais produtos nossos para comprar, todos nós temos a ganhar. Basta sabermos aproveitar as oportunidades. Exato. Interessante essa colocação do doutor Leonardo. E aí, voltando a você que está nos ouvindo, falando desse formato do programa de hoje, que vai ser um programa muito focado nas notícias e já começando com esse gancho dessa guerra comercial. O que a gente tem acompanhado, importante estar por dentro, os principais veículos de imprensa, acho que basicamente todos, é quase que unânime, estão muito focados no quanto o Brasil pode se beneficiar, no quanto o Brasil tem a oferecer e tem a vender. Se Estados Unidos não quer vender para a China, se China não quer comprar, cá estamos nós, Brasil, para poder suprir essa demanda. E o que todo mundo tem falado Brasil, basta uma somatória de capacidade produtiva e um pouquinho de diplomacia. Exatamente. A somatória, a combinação da capacidade produtiva com a diplomacia brasileira pode fazer a gente, pelo menos durante um curto período de tempo, crescer. Falo curto período de tempo porque essa guerra comercial tende a estabilizar, não é algo que vai durar, não vai ser duradouro. É pressão política, é jogo político, jogo de interesse, bate-cabeça. Daqui a pouco a coisa se resolve. A gente sabe como é que funciona. Não é a primeira e nem vai ser a última. Há pouco tempo atrás, coisa de uns 2, 3 anos atrás, teve a coisa do aço e do alumínio. Quem é mais antenado, acompanha mais. Foi a mesma coisa. China e Estados Unidos brigando por causa da tarifa do aço e do alumínio. O Brasil foi lá também e se beneficiou. Então a questão é, capacidade produtiva que nós, graças a Deus, temos, porque esse país é abençoado por Deus, e um pouquinho de diplomacia, que aparentemente nós, pelo menos do lado da China, nós estamos caminhando um pouco melhor do que do lado dos Estados Unidos, mas isso é uma coisa de alinhamento de governo e tal. Seja como for, a somatória desses fatores é o que vai fazer com que a gente consiga sobressair. E aí impacta diretamente e positivamente nos nossos produtores rurais, tanto aqueles grandes produtores rurais, quanto os médios e pequenos também, uma vez que a circulação vai acontecer, e aí todas as camadas
acabam se beneficiando mais ou menos com esse momento pelo qual o mundo passa, né? Doutor, quer falar alguma coisa? Robson, vamos lá, vamos trazer para mais perto de nós. Vamos imaginar o seguinte, o comerciante nosso aqui, normal, o pequeno comerciante, na época da política, se ele se meter a querer tomar partido na política, ele vai ter consequências para o comércio dele, não vai? Sem dúvida. Pois é, o que o comerciante inteligente faz? Fala, ó, eu tenho meus valores, eu voto em alguém, mas eu não preciso comentar isso com ninguém e eu atendo a todos. A ou B ou C não importa, eu vou atender a todos porque eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero vender meu produto, porque eu tenho colaboradores trabalhando comigo, tenho funcionários, tenho famílias que dependem dessa venda, enfim, eu me mantenho neutro politicamente, mas eu atendo todos bem. Lógico que eu não vendo minha alma por isso, mas eu atendo todos bem. Esse comerciante hoje é o Brasil. Exatamente. Esse comerciante é o Brasil. É o Brasilzão. Exatamente. E vamos lá para o comerciante de novo. Estava voltando à conversa que eu tive com a Maria ontem, ela falou, mas o café não precisava subir tanto, né? Eu falei, tá, Maria, pensa o seguinte, você tem uma empresa, você é um comerciante, você gosta de um determinado produto, muito de um determinado produto seu, que você vende. Porque agora vem a pessoa e quer comprar o produto, está pagando mais pelo produto, mas você gosta muito desse produto, você não vai vender? Você vai querer consumir ele, você não vai vender? Vai ficar abraçado? Você vive disso. Esse é o detalhe. É a mesma coisa no Brasil. Nós vivemos disso, de produzir para vender. Se você vende para quem? Para quem paga mais. Oferta e demanda. Pronto, gente. Resolvido. Oferta e demanda. É isso. Por isso que sobe o valor internamente também. Tá pagando bem, tá pagando em dólar. Também. Nós temos outras situações que influenciam, que acabam mascarando isso, valorização da moeda, frente ao dólar, enfim, algumas outras situações. Mas, ao fim e ao cabo, você tem o produto, a pessoa quer comprar, vamos vender. Exatamente. O doutor Leonardo bem pontuou, nós temos questões pontuais, isso aí está tudo também na imprensa, está tudo na mídia, e aí tanto fatores climáticos quanto outros pormenores aí, mas a grande questão no fim das contas é comércio, é oferta e demanda, é assim que o mundo gira, é assim que o mundo vive. E olha só, nós estamos falando dessa guerra comercial, eu mencionei agora há pouco o aço e alumínio vai vir à tona de novo por conta disso, viu gente, porque os Estados Unidos têm tarifado muito, principalmente a China em retaliação agora não compra dos Estados Unidos. Tivemos o caso da Embraer agora aí com a compra dos Boeings e essa coisa toda que para o Brasil, mais uma vez, foi muito bom. Mas olha só o que a imprensa nacional diz falando sobre as grandes commodities, né? As exportações brasileiras de soja e carne bovina e suína devem ganhar mercado e outras commodities também devem sair vencedoras. Isso é o que está na matéria do Canal Rural, tá? Que é um braço da CNN. E na opinião do analista de mercado Carlos Cogo, o algodão e o café serão beneficiados com a continuidade. Olha o café aí que o doutor Leonardo mencionou, no cenário de tensão capitaneado entre Donald Trump e o Xi Jinping, que traz oportunidade para o produtor avançar na comercialização antecipada. Olha o que diz o Carlos Cogo, que é analista de mercado e muito dentro do agronegócio, abre aspas ao que ele diz. O Brasil já é líder global nas exportações dessas duas commodities. No caso da pluma, atingiu o posto em 2024 e se mantém em 2025, enquanto o café ocupa a primeira posição há muitos anos. Quanto ao algodão, assim como na soja, os Estados Unidos são ainda um grande supridor do mercado chinês, abastecendo em torno de 20% da demanda importadora asiática, mas provavelmente parte desse volume vai ser deslocado para o Brasil. Vamos lá, vamos pensar nisso, gente. Nós estamos falando hoje que 20% do que a China precisa, do que os asiáticos precisam em termos de pluma, em termos de algodão, é suprido pelos Estados Unidos. A partir do momento em que você tem uma briga e esses 20% ficam aí flutuando, quem é que vai dar conta de atender essa demanda desses 20%? Quem se destaca na produção de algodão. E hoje no cenário mundial, quem se destaca na produção do algodão? Levanta a mão o Brasil. Ainda que a gente não consiga, claro, os Estados Unidos não vai perder 20%, porque eles vão correr atrás disso. Os produtores lá estão muito preocupados com isso. Evidente que não vão ficar parados vendo a coisa acontecer. Mas se desses 20%,
5% ficar aí flutuando por conta dessa guerra e o Brasil conseguir suprir, não, esse 5% daqui que eu dou conta, nós estamos falando de um volume enorme de produção. Parece pouco 5%, né? Mas nós estamos falando do maior mercado do mundo, que é o mercado asiático. A maior demanda do mundo, que é a demanda asiática. Então, 5%, acredite, é muita coisa. Vai alavancar e muito a nossa produção. Vai alavancar e muito a demanda brasileira. E aí os nossos produtores vão ter que correr atrás para produzir a contento, exportar a contento. E nós estamos falando de um volume de dinheiro, não vi ninguém que tenha calculado ainda, mas certamente um grande volume de dinheiro, como já é um mercado bilionário das commodities no Brasil. Não vai ser diferente nesse caso. Falando de 5%, hein? 5% só. Acredite, é muita coisa. Isso para agora, 2025. Como eu disse, essa guerra, 26, 27, tende a não durar. Algum acordo eles vão chegar, não é possível. Os produtores norte-americanos estão todos muito preocupados, e não só, o mercado lá como um todo tá, porque se a China parar de mandar coisa para os Estados Unidos, assim como nós aqui, gente, que tudo que a gente usa hoje é basicamente made in China, pega aí você que está ouvindo aí, pega uma etiqueta de uma roupa, olha atrás de um aparelho eletrônico, enfim, qualquer coisa aí, vai estar lá, algum país asiático, made em Taiwan, made in China, Japão, enfim. Dá uma olhada aí. Os Estados Unidos também, porque quem produz é a China, quem faz chip, quem faz tecnologia é a China. Teve um caso recente agora, a Apple, a empresa dos iPhones. Boa parte da produção dos iPhones é feita na China. A Apple está absolutamente preocupada porque estava lançando uma nova linha aí agora e é feita na China. E aí, como é que vai fazer? Então, todo mundo depende. Então, por isso que eu digo que esse conflito tende a se solucionar em médio prazo, mas enquanto não, tá aí o Brasil podendo despontar e despontar muito, falando de carne, falando de soja, falando de algodão, café, enfim. Café, obrigado. Vamos trazer café. isso para mais perto. Aí você está me ouvindo e fala assim, mais uma vez, o que eu tenho com isso? Eu sou pequenininho, eu estou aqui tirando meu leite, o Nen está lá tirando o leitinho dele, lá das vacas, lá dele, e pensando, o que eu tenho com isso? Que diferença que isso vai fazer para mim? Eu não exporto para a China. Você ouviu falar naquela situação de quando fecha uma porta, abre um bairro com uma janela? Então, de repente, está fechando uma porta para alguém e abrindo uma janela para você. Vamos lá. Mas isso vai impactar os grandes, vender para a China. Ok. Os grandes vão se concentrar em vender a produção daquilo que é mais importante ou mais interessante financeiramente para eles. E vai abrir uma baita de uma janela de oportunidade para os pequenos. Então, se o grande decide investir em determinada produção maior, logicamente que abre oportunidade de algumas coisas que eles vão deixar de produzir. Perfeito. Então vamos lá, vou dar um exemplo simples. Tinha um dos antigos patrocinadores nossos que é uma cooperativa de crédito, liberou uma linha de crédito para a compra de touros. Não sei quem vai lembrar disso aqui. E o pequeno produtor fala mais ou menos, mas eu com isso? Gente, se vai aumentar a exportação de carne, vai valorizar o valor da carne, vai precisar de mais gado, mais bezerro para poder Alguém tem que atender a demanda interna. Alguém tem que engordar e vai aumentar, e já aumentou. O Nonópolis hoje, você comprar bezerro por aqui, é uma luta. A gente traz bezerro de fora. A grande maioria dos produtores aqui, quem não produz aqui, que geralmente quem produz bezerro aqui já é produtor e já tem seus clientes, a maioria do bezerro vem de fora. Então, por que não pequenininho começar? E bezerro valorizou bastante. Não começa a pegar ele, meu sítio é pequeno, vou fazer uma horta, hortaliça, me vender na feira. Uhum. Vou ter lá 3, 4 vaquinhas que eu faço um leitinho artesanal. Atender a minha comunidade. Aqui. E vou criar ali 20 vaquinhas Nelore com um touro, ou vou contratar um inseminador, o Dr. Daniel, outros entrevistados nossos que são da inseminação também. Agora me subiu o Roger Rutke, para fazer a inseminação, e vou começar a vender bezerro. Uma vez por ano eu tenho bezerro para vender para os produtores. Com o preço da bezerro aqui, vocês já fizeram uma conta? Subindo o preço da carne, sobe o preço do bezerro. Todo mundo pode produzir. Exatamente. É esse o detalhe. É a falta de pensar um pouquinho. Exatamente. Pense nas oportunidades, não fica olhando. Volto a falar.
Ah, mas eu não tenho nada a ver com briga de China e Estados Unidos. Tudo bem, você não tem nada a ver, mas olhem as oportunidades que podem abrir para você. Não olha só para a questão da oportunidade dos grandes. Ah, eu não produzo algodão, eu não vou produzir soja. Tudo bem, produz outra coisa. E aí, recado direto para os produtores, para os pequenos produtores que nos ouvem nesse momento. A gente faz um programa para todos. Eu, semana passada, eu não vim, porque eu estava lá no Metamorfose. Acho que vocês comentaram semana passada, o Leandro esteve aqui. Leandro estava aqui. O Leandro foi um dos palestrantes, eu fui fazer uma palestra, a minha foi das primeiras, no sábado, por isso que eu não vim. Fiquei com medo de comprometer o horário. E, enfim, eu falei muito sobre decisão. A minha palestra foi sobre decisão. Tomada de decisão. E muitas vezes a tomada de decisão, ela depende das informações que você tem para tomada de decisão. Na verdade, as decisões importantes, elas dependem das informações que você tem. É uma situação como essa. Nós temos uma série de informações. Se você não sabe a decisão a ser tomada, procura um técnico. Procura alguém que possa ser o pessoal da Embrapa, Senar. Procura técnicos que possam te ajudar na tomada dessa decisão, que consigam enxergar o mercado como um todo para te ajudar na tomada de decisão. Exatamente. Essa decisão pode mudar você de patamar. Se você que está passando aí, você tem um sítio, você tem uma chácara, você tem dificuldade para manter isso, de repente falta você conversar com um profissional que possa te ajudar com essa situação. A gente está aqui hoje trazendo, repercutindo, gente, aquilo que tem saído nos veículos de comunicação, a título assim, ó, você está ouvindo aqui o instalar, ó, a título de insight, a título de alerta, a título de opa, acende uma lâmpada. O que você faz quando essa lâmpada acende? Vai para cima, vai atrás, a informação está dada e hoje, o Dr. Leonardo bem mencionou, nós temos aqui mesmo em Rondonópolis uma série de entidades, de pessoas especialistas. Fundação Mato Grosso, os conhecedores. Vai atrás, porque pode sim ser um novo patamar. Enquanto eles brigam lá em cima, abre mercado aqui também. Tem um mercado interno que tem que ser abastecido. A demanda não é só chinesa, a demanda é nossa também. Procure conhecimento. Afinal de contas, o povo brasileiro também veste, também come, também bebe café, também, enfim. Então, se faltar, alguém tem que suprir. Sempre alguém tem que suprir. Isso é abertura de mercado. Para tomar decisão, tem que ter informação. O Dr. Leonardo bem pontuou. Informação nós estamos trazendo aqui no nosso programa pelo que está na imprensa, e informação mais técnica, mais específica, que não dá tempo da gente trazer aqui, você pode ir atrás aí. Nós temos a Fundação Mato Grosso, tem a Prosmate, tem a universidade, tem um monte de... Tem o Sindicato Rural, tem Senar. Sindicato Rural. É só ir atrás e buscar. E chega e fala assim, ó, eu estou acompanhando esse negócio aí, e eu tenho uma propriedade ali pequena, mas eu queria produzir, aumentar minha produção, queria poder, de alguma forma, mudar meu patamar. Por onde eu começo, o que eu faço? Com certeza alguém vai poder te ajudar. Nós estávamos falando do café aqui, e ainda seguindo nesse texto do Canal Rural, o próprio texto aqui traz um intertítulo, né, um subtítulo que a gente chama, que é uma retranca dentro de um texto, e diz o seguinte, ó, a China sedenta por café, falando do nosso café. E ainda de acordo lá com o especialista, especificamente sobre o café, o mercado criou uma calmaria temporária devido à suspensão das tarifas. Os Estados Unidos também não é doido, suspendeu as tarifas por 90 dias. Tá vendo? Ninguém é bobo, ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro. Obrigado, Newton. Essa analogia é perfeita. Ninguém rasga dinheiro. Mas se as tarifas forem retomadas e aplicadas, como no Vietnã, 46%, na Indonésia 32%, o grão robusto brasileiro, o canilon, né, usado para o café solúvel, pode ficar mais competitivo no mercado chinês. Tá vendo? Isso tudo são oportunidades com base em informações. E ainda tem um outro adendo que eu separei aqui para hoje também, que é o seguinte, isso aqui é do site Platô BR, é um site muito focado em política, acompanha Brasília muito de dentro, mas também se presta a sair um pouco. E diz o seguinte, olha só, a guerra comercial desencadeada pelo tarifaço do Trump deve abrir o mercado para os produtores agrícolas da América do Sul, em especial o Brasil, que concorre com os americanos em diversos mercados. Respondendo à política protecionista dos Estados Unidos, a China retalhou em produtos como carne bovina, soja, trigo, milho, sorgo, que perderam acesso ao mercado chinês. O espaço agora pode ser ocupado pelo Brasil. Na semana, integrantes do governo de Xi Jinping estão em Brasília em conversas com o Ministério da Agricultura. O encontro, que já estava agendado em função da cúpula do BRICS, ocorrerá em julho. É uma
oportunidade para o agro brasileiro. Também está prevista para os próximos dias uma reunião entre os dois países para tratar da abertura do mercado chinês para os pescadores brasileiros. Esse segmento reclama depois que o governo zerou a alíquota para importação da sardinha, numa tentativa de ajudar no controle da inflação. Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, destacou que, abre aspas, o Brasil tem que estar atento a oportunidades porque neste momento tem muitas, especialmente dentro do agronegócio. Oportunidades. Oportunidades. Vocês estão vendo, minha gente? Tá todo mundo de olho nisso, tá todo mundo com as informações que, de novo, o doutor Leonardo foi brilhante no que disse. Para tomar a decisão tem que ter informação. Com base na informação, nas informações que estão sendo dadas, no mercado que está se apresentando, que está sendo exposto, decisões vão sendo tomadas. Boas decisões, sábias decisões são aquelas que elevam o nosso patamar. E aí, mais uma vez, você que está ouvindo, tem que ter o pensamento em cadeia. Tem que ter o pensamento que nós estamos dentro de uma mesma roda. E se lá em cima eles mexem alguma coisa, aqui embaixo vai mexer também. Aí basta você saber aproveitar para surfar a maré boa. Vamos faturar, Nilton? Vamos. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Este é o programa Hora do Agro. Seja você também parceiro aqui do nosso programa. Todos os sábados na Rádio 105. Ao vivo também lá no nosso Instagram, e lembrando que os bate-papos sempre às quartas-feiras às 19 horas vão lá para o canal do YouTube. Você pode ser parceiro tanto no rádio, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. No YouTube a tua marca fica passando atrás da gente, aqui num telão aqui, viu, gente? Lá quem assiste o nosso programa lá no YouTube, programa Hora do Agro, vê as marcas passando atrás de nós aqui, então fala, eu não sou muito ligado no rádio, mas eu quero colocar o programa na minha empresa para os colaboradores assistirem no YouTube, ou colocar na recepção, enquanto a pessoa está ali esperando para ser atendida, tomar um café, está assistindo a televisão, está assistindo o YouTube, está assistindo a Hora do Agro, eu quero minha marca lá. Aí, a solução aí para você. Então você entra em contato no 67 99871 2265, 67 99871 2265, e aí você vai falar com a dona Edna, que chega, brilha, chega, sorri, te atende bem demais, e aí você chega e soma pro time Hora do Agro. E quando fala dos nossos patrocinadores, uma coisa que é comum a todos eles, tecnologia. Opa, todos. O pessoal gosta de tecnologia. O pessoal gosta de estudo, de ciência. Nutripura, Atos Sementes, Cell Agro, Mega Gráfica. Enfim, e falando nisso... A Nutripura, a gente falou do centro de... Pois é, do Centro de Pesquisa Nutripura. Aquilo ali é sensacional. Tem uma matéria que você compartilhou comigo também, da MT Press, falando justamente de fazendas do Brasil tem baixa emissão de carbono. Não tem como você não lembrar da Nutripura. A Nutripura fala aqui que essa é a empresa que vai atender as maiores, mais produtivas e sustentáveis fazendas do mundo. E caminha para isso com esse estudo, com muita tecnologia, principalmente. Tecnologia... tanto na questão de estudo de emissão de carbono, de sustentabilidade na produção, tecnologia para otimizar a produção de carne bovina para consumo, proteína animal, como alguns gostam de citar, enfim. E essa semana, o Luciano não quis me adiantar muita coisa, mas essa semana deve sair alguma novidade, gente. Acompanha as redes sociais da Nutripura, vai acompanhar lá no Instagram, deve sair alguma novidade relacionada à carne aí. Não posso falar o que é, mas é coisa boa. Esse recado importante, a gente chegou a falar sobre isso, eu vou reforçar mais uma vez. Você que está nos ouvindo, se interessa por conhecimento científico,
se interessa pela literatura do agro, que a gente chama aqui carinhosamente, mas enfim, é isso mesmo no sentido literal também. Dá uma olhada no site da Nutripura, tem uma seção ali, gente, além das notícias, além do que está acontecendo, tem uma seção ali de artigos, de publicações daquilo que é estudado e os resultados a que se chegam, e opiniões, análises, leituras também. É um conhecimento tão rico. Recomendo você, vai aí, no Google aí, coloca Nutripura, você vai chegar no site oficial da Nutripura, dá uma olhada nos artigos que tem lá. Agora, nessa segunda parte aqui do nosso programa, nós vamos falar muito da sustentabilidade, que também está em alta. Falamos da guerra comercial e como o Brasil pode surfar e se beneficiar no primeiro bloco. Agora, no segundo, a gente resolveu falar um pouco de meio ambiente e principalmente na questão do carbono. E por que nós resolvemos fazer isso? Porque o grande desafio brasileiro vai ser aumentar a sua capacidade produtiva, dar conta da demanda do mundo, mas nós estamos em voga, mundialmente falando, no tema sustentabilidade. Nós estamos discutindo moratória de soja, nós estamos discutindo emissão de carbono, nós estamos discutindo relações comerciais com os países da Europa, os mercados consumidores daquilo que o Brasil produz. Então, assim, mas a emissão de carbono lá no Brasil não está de acordo com os padrões europeus, só que não vamos comprar mais. Enfim. Vocês sabem como é que funciona esse monte de coisa e tem protecionismo no meio disso tudo mesmo. Mas o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que se adequar e o Brasil tem que estar atento a tudo isso. E cada vez mais, não só estar atento, mas cada vez mais mostrar para o mundo, e às vezes para o próprio Brasil que cai em papo de ONG, mostrar para o próprio Brasil de que a gente faz sim a lição de casa, de que a gente faz sim o nosso papel. E quem diz o contrário, ou é por maldade ou por puro desconhecimento, interno e externo. Tivemos o caso do francês lá, que aquilo lá foi um bobão. Mas tem um interesse também, não é uma pessoa, não é um cara burro, é uma pessoa que tem inteligência. Falou, foi protecionista, enfim, tem os interesses dele e eles que se virem com os interesses para lá. Nós fazemos o nosso papel aqui, e temos que dar luz e temos que divulgar isso. Vamos falar um pouco da questão do carbono, que é só um dos tópicos dentro do campo da sustentabilidade. Tem aquele estudo, voltando a falar da Nutripura, como é que é, doutor, vamos lembrar, uma fazenda para alimentar 38 mil pessoas emite menos do que um avião, como é que é essa história? Vamos lá, vou lembrar aqui, foi num dia de campo, lá na fazenda lá em São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste deve ter mais ou menos 38 mil habitantes. Eu gostei da comparação que fizeram lá. Uma fazenda produzindo carne suficiente para uma população de 38 mil habitantes por um ano. Ela vai emitir carbono, o mesmo carbono que ela vai demorar para produzir o carbono 10 anos, 12 anos. 14 anos. 14 anos, alguma coisa assim. Que um avião produz viajando para lá e para cá em um mês. Então vamos lá. Olha só, você que está aí nos ouvindo. Isso é importante. Por que isso é importante, gente? Trouxemos até a professora Ellen aqui para falar disso. Quem que já não ouviu a história de que é o tal do pum da vaca que acaba com não sei o quê, e a pecuária, o impacto da produção e da pecuária que está acabando com o planeta e não sei o quê. Só um paralelo. Tem a COP30 agora, né? Ah, sim. Tem a COP30 Se der tempo, nós vamos falar dela. Vão se reunir para falar do clima, do meio ambiente lá no Pará, certo? Certo. Os caras vêm de quê? Bicicleta. De que eles vêm? De bicicleta, transporte limpo, patinete exatamente. Vem todo mundo de jatinho, de avião, que emite carbono. E às vezes cada um no seu. Você tá louco? Cada um no seu, às vezes cada um no seu, lógico. Eles não vão se juntar. Gente, vamos todo mundo sair do mesmo lugar. Não vai ficar todo mundo na fila no comercial. aeroporto de Campinas. Não. Cada um no seu. É o cúmulo da hipocrisia. Você vai para um encontro para tratar de clima, você vai para um encontro para falar de preservação e você vai no meio de transporte mais poluente que existe. Me desculpa, mas isso é uma baita da hipocrisia. Você sentar para falar de clima e você está ajudando. Aí é bonito você falar de clima. Aí é bonito você falar de sustentabilidade. É bonito você jogar a culpa no pum da vaca. Tá de brincadeira, né? Vamos lá, vamos repetir para você que está aí, entendeu a comparação. Isso não é só uma... Isso foi um estudo feito, tá, gente? Isso está publicado. Depois, quem tiver interesse, manda uma mensagem lá no Instagram do Hora do Agro,
que a gente até pode mandar o link dessa matéria, do Fernando Ongarato, o doutor que fez Fernando Ongarato, que conduziu esse estudo e depois foi publicada essa reportagem. Uma propriedade que possui gado, carne, que produz carne suficiente para alimentar uma cidade de 38 mil pessoas, um vilarejo, um bairro, enfim, 38 mil pessoas, ela produz menos carbono do que Muito menos. um avião comercial para lá e para cá. Você olha para o céu, você vê um avião. Esse avião está poluindo mais do que a fazenda que produz carne para 38 mil pessoas. Em 14 anos, a emissão se equipara à atividade do avião por um mês. Então, é surreal, mas quando esse estudo foi publicado, evidentemente que mexeu com todo mundo e nos acendeu um alerta. E principalmente nos acende um alerta sobre discursos, sobre narrativas, sobre o que se cria, o que se consome, o que se compra em termos de narrativas, tanto internamente quanto externamente. A professora Ellen, que esteve aqui conosco, tem a série de livros, a personagem Aninha, que é uma personagem que vai descobrindo o que é o agronegócio através dessa literatura, uma coisa lúdica, infantil, tá lá. O tal do... Mas é o pum da vaca que destrói o mundo? E aí a gente tem que parar um pouco para pensar que não. Quem tiver interesse nesse estudo, manda uma mensagem, manda inbox pra gente lá no Hora do Agro, a gente vai mandar. A matéria é extensa, mas vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena mesmo a leitura. Nós íamos, inclusive, e aí voltamos lá no começo, nós íamos, inclusive, pautar esse programa aqui por conta desse negócio do voo não ter sábado, aí a agenda... difícil os especialistas virem para cá porque estão em São Paulo, principalmente. Então eles, mas eu até queria participar, mas eu não tenho onde ficar, não consigo, a logística não facilita, enfim. Mas nós vamos conseguir, que essa é uma meta nossa. Vai lá, vai dar ver, certo. o Robson já falou, mas vai lá no site da Nutripura, estou olhando aqui, no blog Canivete. Tem matéria de todo jeito que você pensar. Aí, ó, carne bovina, qual a importância para o nosso organismo? Pastagem de qualidade, como produzir e ter bons resultados. O que é polioencefalomalácia? Entenda essa doença. Necrópsia, o que fazer quando o animal morre? Rendimento de carcaça, como calcular, melhorar os resultados, enfim. Matéria de todo jeito que você quiser, tudo científico, você estudar, ler, se você tem interesse, vai lá, dá uma olhada. Boas práticas de confinamento, forrageira, enfim. Ciência aplicada, tecnologia aplicada ao agro. Aplicada para você. Isso é para todos, tá, gente? Quando a gente fala isso, nunca é demais lembrar. Isso não é só para grandes produtores. Isso serve para o pequeno também. Se você tem uma pequena propriedade, a otimização de espaço, a otimização de qualidade que você tem da sua área é mais importante ainda. E você não tem área para desperdiçar. Você precisa utilizar o máximo possível e tirar a melhor qualidade possível de produção da sua área pequena. Pensando na propriedade como uma linha de produção de uma indústria, de uma empresa, de uma fábrica, enfim. Exatamente. A não ser que você tenha essa propriedade como uma chácara de recreio. Um hobby. Tudo bem. Mas do contrário, se você vive dela, você pensa, vamos lá, vamos pegar de leite. Você tem suas 20 vaquinhas de leite, você tira leite todos os dias. O que você faz com o esterco? Você pode fazer tratamento desse esterco, usar e vender, até se você tiver licença, vender isso como adubo. Como é que você otimiza a produção de alimento de forrageira para essas vacas? Você tem aquele pasto que você larga para lá, não trabalha o pasto, não aduba, não faz rotação de pastagem. Como é que você faz isso? Você tem que comprar ração, gasta mais dinheiro. Você tem galinha, vende os ovos. Você tem uma área, você tem água, você pode criar peixe. Você tem suíno. Enfim, são tantas alternativas que você tem, lógico, isso a gente acaba nem falando, precisa trabalhar, mas
Quem mora no campo e tem preguiça de trabalhar já mudou do campo há muito tempo. Tá não no tem lugar jeito, errado. Não, Já não tá ninguém mais no nem lugar fala, errado. Não Já tá. nem Eu tá, nem arrisco falar isso, porque quem tá no campo, meu amigo, não tem esse negócio, não. Não consegue, Não tem. Sábado, domingo, feriado, não tem, isso não existe. Preguiça não existe no vocabulário de quem mora no campo, não. Sabe, me lembrou, só um comentário aqui até bobo, mas me lembrou esses dias no YouTube, eu tava vendo a história de um cara que tinha essa vontade de sair da cidade, falar, vou morar no campo, vou viver do campo. Passou ali 6 meses, o cara gravou um vídeo no YouTube e falou, gente, olha, se eu soubesse que era assim. vou vender o sítio. Se eu soubesse que era aquela coisa do, vou tomar uma xícara de café, vendo o sol nascer, ouvindo viola, ó, isso é lindo, tá? E até dá pra fazer, mas a vida não é assim, não. Não é mesmo. Assim, não é mesmo. Enfim, me lembrei desse cara lamentando no vídeo aí. É trabalho, meu amigo, é trabalho. Vamos falar do meio ambiente. O doutor Leonardo bem lembrou, a COP30 vai acontecer, o governo brasileiro, inclusive, quer fazer um evento para promover a sustentabilidade, enfim. Temos 2 pontos aí. Primeiro, que há uma tentativa mais diplomática do governo brasileiro em se aproximar do setor. Enfim, não quero entrar muito no mérito da política, mas há essa tentativa. Mas mais do que isso, há também por parte do governo uma tentativa também de passar um recado, já que o Brasil está no centro, está nos olhos do mundo. E aí, nomes do governo brasileiro vão se colocando e vão se posicionando para, inclusive, consertar crises, né? Nós tivemos um caso, eu não me esqueço o caso da Marina Silva, há tempos atrás, na época das queimadas lá, que disse que você lembra disso? Que dados do próprio Ministério, do Ministério do Meio Ambiente, né, do ICMBio e não sei mais quem, de que eram os produtores, 85% das queimadas eram nas propriedades privadas, e aquilo evidentemente que pegou mal demais. Depois, enfim, Carlos Fávaro é um dos que tenta muito consertar, por ter essa ligação dos 2 lados do balcão, enfim. Vai ter a COP30, o governo tenta alinhar o discurso. Para isso está organizando esse evento, para elaborar um plano de ação eficiente, segundo o próprio governo, tá, gente? Abre aspas aqui. Um plano de ação eficiente gerando mais oportunidade de fomento à implementação de agricultura regenerativa no Cerrado brasileiro. Teve início no dia 15 de abril esse evento. Que dia é hoje? Hoje é 19. Vai até o final agora dessa semana para discutir a COP30. O que dizer? Lição de casa, da onde nós sabemos, lição de casa a gente faz. Mas é bom, não estou criticando o governo de estar fazendo eventos e ações, não, mas lição de casa a gente faz, talvez falte mesmo dar publicidade a isso. E aí entra uma parte importante do governo, que quem tem o canhão da comunicação na mão, o canhão da notícia na mão, é o próprio governo. Então, dar publicidade a isso. Essa segunda atividade da trilha pré-COP30, esses preparativos para o evento, que vai promovendo eventos internacionais realizados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, um mapa, e aí menciono mais uma vez o ministro Carlos Fávaro, que é quem lidera isso, e quem tem esse papel diplomático em estreitar o relacionamento entre o setor do agronegócio, que é um grande gargalo hoje dentro do governo, e a ponte com o governo, para engajar o setor privado, a sociedade civil no diálogo sobre os temas relevantes para a sustentabilidade do planeta, como recuperação das pastagens degradadas, segurança alimentar e o clima. O encontro, esse específico, reuniu cerca de 50 diretores de grandes empresas privadas do agro, gestores públicos das esferas do governo, produtores e líderes globais e nacionais do setor financeiro. Os painéis foram debatidos temas como necessidade de um alinhamento de métricas e as diretrizes do bioma. Bioma, no caso aqui, o Cerrado, tá, gente? Por isso que nós trouxemos essa discussão, o nosso Cerrado aqui. Bem como de investimento e parcerias público-privadas que promovam uma agricultura regenerativa no Cerrado. Depois nós vamos falar também não vou me atentar muito ao texto do governo, porque depois nós temos também o material da Embrapa, a gente separou aí. A Embrapa também está preparando uma agenda, e aí penso eu que nos interessa até mais. Aqui, ó, Embrapa lança agenda nacional para mostrar o agro sustentável na COP30. E aí eu tenho que tirar o chapéu para a Embrapa, porque é o seguinte, nunca vem para brincar, né? Quando se fala de conhecimento, se fala de dados, de estudo,
a Embrapa nunca vem para brincar. Quando vem é com robustez, é com material, é com conhecimento científico verdadeiro e certamente está preparada para a COP. Nessa parte de estudos, de investimento em estudo, em tecnologia, o Brasil não perde para ninguém, na verdade é grande exemplo. A Embrapa é exemplo disso. Historicamente. Historicamente, depois vem as instituições privadas que cada vez mais vêm investindo nisso. Você vê aqui no Mato Grosso, a Fundação Mato Grosso, o quanto ela foi um diferencial para a evolução da soja no Cerrado. Você vê empresas como a Nutripura fazendo pesquisa, você vê a Ato fazendo pesquisas com semente, a Cell Agro com tecnologia, enfim. Nisso a gente tem grandes expoentes. O que me chama a atenção é o seguinte, se você não tem gente não falar, você acabou falando de política, e cada um tem uma opinião quanto a isso. Eu particularmente entendo que o produtor, se você não atrapalhar ele, você já está ajudando bastante. Tá? O brasileiro tem uma baita de uma capacidade de produção que é invejável. No estado de Mato Grosso, uma coisa que eu não tem nada a ver com político a falar isso, é totalmente gracioso o que eu estou falando, o trabalho que vem sendo feito pelo governo do estado de Mato Grosso é exemplo. O que o produtor precisa? Estrada para fazer escoamento de produção. As estradas do Mato Grosso, eu vi os números esses dias, inclusive apresentado pelo governador Mauro Mendes lá em Cuiabá, quando tive um encontro pela Federação da CDRs, fui representando a CDR Rondonópolis, e o governador mostrando que quando ele assumiu tinha 6 mil quilômetros de estradas pavimentadas no estado de Mato Grosso. Ele vai entregar com praticamente vai dobrar, mais que dobrar. As pontes pequenas de madeira estão acabando. Isso para produção, para escoamento de produção é sensacional. Você melhora a competitividade do seu produto, que você tem menos custo para transporte. Eu me lembro, construção de ferrovia. Há pouco tempo atrás, calcularam o quanto se perdia por absurdo. conta da logística ruim. Mais de 30%. Mais de 30%. É um absurdo. É caminhão que tomba, estrada que é ruim, ponte que é ruim, não passa, a carga vai caindo no caminho. Dava coisa de 30% a 33% de perda. É quando você faz muito, você está achando que não está perdendo, está indo. Porque o volume é grande. Vai perdendo no meio dos dedos. O volume é grande. Mas, enfim, para mim, um exemplo de fazer gestão pensando no desenvolvimento, primeiro, não atrapalha. Segundo, dá condição para produzir. Dá condições de fazer transporte, dá condição de estrada, dá condição de ferrovia. E isso aqui eu tiro meu chapéu e bato palma para o governo do estado de Mato Grosso. Porém, eu chamo a atenção para o governador também de outra coisa. Dá uma olhadinha, por favor, na SEMA. Ajuda o produtor a regularizar suas áreas no CAR. Bota a gente para trabalhar lá dentro. Ajuda a equipe da SEMA a trabalhar. Não vou falar que a culpa é deles, não. É falta de gente mesmo. Eu não vou nem falar, eu vou dar uma chance. Não vou falar que é falta de boa vontade, não. Porque direciona. Não precisa colocar o pessoal... Primeiro... Antes de fiscalizar, de vir com fiscalização em satélite, por que não resolve o problema dos CAR? Cadastro Ambiental Rural. Faz uma força-tarefa e resolve o CAR. Otimiza isso aí. Resolve todo mundo que está lá com o CAR protocolado. Põe para andar isso. Não fica lá 1 ano, 2 anos para resolver um CAR. Que enquanto o CAR lá está pendente de solução, está vindo fazendo fiscalização sobre áreas que estão com o CAR protocolado. Está gerando resserviço. Exato. Dá uma olhadinha, por favor, governador, para esse ponto. Dá um apoio ao pessoal da SEMA. Ajuda eles. Manda uma equipe para fazer uma força-tarefa para resolver. Vamos regularizar todas as áreas do estado. Isso é bom para todo mundo. Só de não atrapalhar já ajuda muito. Mas se puder ajudar mais um pouco, vai ser de grande valia para o produtor. Aí fica lindo. Deixa eu fazer um desafio aqui. Silas, esse trecho do Dr. Leonardo, vamos fazer um corte disso nas redes sociais, vamos postar no Instagram, vamos marcar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, vamos marcar as redes sociais, a comunicação, a SECOM Mato Grosso, que é a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Vamos fazer esse recado chegar para ver se de fato nos ajuda, que esse tema... Eu não duvido. Esse tema é urgente. Chegar no governador, isso vai mudar. Vai mudar. Olha só, a gente estava falando aqui dessa preparação da Embrapa, né?
Destaca o texto aqui da própria... Isso aqui foi do Planeta Campo, tá? Mas o material é produzido pela própria assessoria da instituição. A agropecuária brasileira pode ser parte da... olha só que frase marcante para começar um texto. Eu gosto muito, eu como jornalista gosto quando as pessoas trabalham bem as palavras. Olha só. A agropecuária brasileira pode ser parte da solução para a crise climática. De vilão à solução. Tá vendo como a coisa da narrativa é importante? De vilão à solução. Nós temos que ter, de fato, gente tem que ter, de fato, gente combativa. Com essa premissa, a Embrapa lança no dia 7 de maio em Brasília a Jornada pelo Clima, uma série de eventos que percorrerá 6 biomas do Brasil, reunindo pesquisadores, produtores, representantes do setor público e da sociedade civil. O objetivo é construir uma proposta concreta e embasada cientificamente para apresentar na COP30, que vai ser realizada em novembro lá em Belém do Pará. Em entrevista ao site Planeta Campo, Silvia Masruha, o nome dela, presidente da Embrapa, explicou que a iniciativa vai reunir contribuições práticas e técnicas em temas como mitigações de emissões, recuperação de áreas degradadas e bioeconomia. A Jornada pelo Clima será composta por 6 eventos, chamados Diálogos pelo Clima, realizados nas capitais representativas de cada bioma. A programação completa já está disponível no site da Embrapa, embrapa.br/COP30. E os encontros vão explorar soluções para adaptação às mudanças do clima, mitigações das emissões de gases de efeito estufa, entre outros temas. Deixa eu abrir uma aspas aqui ao que disse a presidente. Olha só. Queremos mostrar como a agropecuária brasileira avançou nos últimos 50 anos, com tecnologia que aumentaram a produtividade e reduziram o impacto ambiental. Isso, gente, olha só, a presidente aqui está falando de 50 anos. O grande problema, e ainda falando dessa coisa das narrativas, o grande problema é que tem muita gente que fala, supostamente fala pelo agro. Na verdade não fala pelo agro, fala do agro. É do agro que se fala. Com a cabeça de 50 anos atrás. Com aquela cabeça do gibi do Chico Bento, do baldinho de veneno caindo no rio e os peixinhos morrendo. O Chico Bento. Lembra dessa tirinha? A gente já mencionou ela aqui. Isso é clássico. E por que eu sempre menciono ela aqui? Porque ela está no livro didático que o seu filho lê na escola. Até hoje essa tirinha deve estar lá, porque o MEC mantém lá esse conteúdo de 50 anos atrás. Então a gente que fala do agro com a cabeça de 50 anos atrás. O quanto em 50 anos atrás o mundo mudou, a coisa avançou. Está aqui a presidente da Embrapa agora elaborando um plano para mostrar para as pessoas que o mundo mudou. Com tecnologia e principalmente conhecimento científico, literatura do agronegócio. E que bom poder dizer aqui que nós temos hoje grandes cabeças, grandes entidades que investem pesado em tecnologia e também na contranarrativa para a gente, não vou nem dizer mudar não, para a gente consertar algumas imagens que foram sendo criadas aí, quase que novelísticas, de que o agro é o vilão. E olha só, de vilão a solução do mundo é um grande passo. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, por isso que o Hora do Agro existe, inclusive. Nós estamos caminhando nessa vertente e nessa direção. Tá na hora de entregar o programa, não vou nem falar nada, nem fazer comentário. Que horas são? Aproveitar esse 1 minuto que falta. A gente se empolga, né? A gente vai desabafando com a audiência. Pois é. A gente começa agradecer a nossa audiência. Meu Deus. E desejar a todos uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus, aproveitem a Páscoa, fiquem com a paz do Senhor e que Deus nos abençoe sempre. Um abraço a todos. É isso, um abraço a todos. Feliz Páscoa, gente. Na sequência vem o Edu, que já está aqui, né? Passou cumprimentando, um café, dando tchau para todo mundo ali. Semana que vem, Hora do Agro, de volta aqui na 105. Fiquem todos com Deus. Feliz Páscoa, gente. Tchau.